Olá, eu sou Márcio Teixeira. Esse é mais um vídeo da série do Panorama Bíblico que eu já tenho feito ao longo das semanas aí. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e você não sabe do que eu estou falando, deixa eu te explicar. Esse vídeo não é para quem já conhece a Bíblia aprofundado, não. Esse vídeo é para quem está começando a aprender a Bíblia e quer fazer exatamente isso, panorama, quer conhecer um pouquinho da Bíblia como um todo, né? E eu convido você a visitar meu canal na playlist do Panorama Bíblico para que você possa assistir os outros vídeos. Antes desse vídeo que você está assistindo, eu já produzi outros que cronologicamente te explica exatamente onde você chega nesse vídeo. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu convido você a parar esse vídeo e assistir os outros, porque eu apresento uma cronologia panorâmica da Bíblia, tá? Bem, o vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior que fala sobre a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué. E a sequência rapidamente é: Moisés morre e o seu sucessor é Josué, que entra na Terra Prometida e ali ele distribui cada tribo dos filhos de Israel em determinadas áreas da Terra Prometida, né? E Deus havia dado uma ordem específica. Olha, primeiro, expulsem os povos que ali estão. E segundo, não casem com as mulheres daqueles povos. Porque se houvesse o casamento com as mulheres dessas nações, segundo a lei do Senhor e segundo o que ele via, seria considerado como uma contaminação espiritual em Israel. E Deus proibia isso. E o vídeo anterior termina com Josué meio que dando uma bronca no povo de Israel e fazendo um discurso bastante forte, dizendo que o povo tinha escolha de quem eles quisessem servir, adorar aos deuses que estavam ali naquelas nações da terra de Canaã, na terra prometida, ou adorar os deuses dos seus pais, os antepassados, que eram deuses egípcios. Mas ele fez uma decisão específica: eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha descendência serviremos ao Senhor. E assim nós terminamos o vídeo anterior. Bem, o vídeo de hoje que você vai assistir, eu falo resumidamente sobre o sistema de governo que foi pós-morte de Josué. E Josué, infelizmente, ele não preparou um líder para o substituir, o que foi um grande erro da parte dele. E o livro de Juízes, ele é uma sequência, obviamente, de governos de pessoas que tomaram conta das decisões principais das nações. É uma sucessão de pessoas que serviram ao Senhor e outras que não serviram ao Senhor. E a Bíblia chama essa postura de não servir ao Senhor com uma frase sempre semelhante, que é: eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Ou seja, toda vez que você se deparar com essa frase, significa que aquele juiz não foi bom perante aos olhos do Senhor. E esse período de juízo é importante que você tenha em mente o seguinte: existem 3 pecados básicos cometidos pelo povo de Israel durante todo esse período. Primeiro, a completa desobediência às leis do Senhor dadas a Moisés e relembradas por Josué. Segundo, idolatria. Idolatria aos deuses que existiam na terra de Canaã, onde eles passaram a habitar, e o casamento entre as nações e o povo de Israel, que para o Senhor era uma contaminação espiritual. E você vai notar que esse livro ele tem uma sequência, né, é como se fosse um ciclo, né, onde o povo falha, onde o povo peca, Deus traz o juízo, aí há o arrependimento, a restauração, aí o povo peca de novo. Ou seja, um ciclo de miséria, vamos assim dizer, né? Desobediência, escravidão, libertação. O povo era teimoso demais, né? E você vai ver nomes importantes que governaram e trouxeram honra ao Senhor, e outros nomes que trouxeram desgraça ao povo de Israel. E eu quero começar falando do período
de Juízes? Onde está compreendido aí na nossa cronologia da história da humanidade? Daqui para frente, até aqui, nós temos a história dos juízes. Ou seja, não existia mais um líder centralizado. E é muito interessante como o livro de Juízes começa no seu primeiro versículo, que é uma radiografia de como estava a nação, como estava completamente sem uma liderança. Diz o seguinte, olha só: depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Veja que a Bíblia fala os filhos de Israel. Anteriormente, em Josué, Deus falou com Josué, mas aqui é no plural, ou seja, era todo mundo que estava perguntando, tinha uma liderança, né? Mas ainda assim, Deus respondeu. Deus respondeu que Judá, ou seja, a tribo de Judá, subiria para essa primeira luta, vamos assim dizer. Mas isso denota a situação que estava o país. E o livro de Juízes é uma sequência de juízes que governaram sobre Israel. E o livro de Juízes ele revela um ciclo que é a rebeldia do povo, castigo divino, arrependimento e restauração. Rebeldia, castigo, arrependimento e restauração. Durante todo o livro de Juízes. E é um livro relativamente extenso, mas muito importante para você entender o contexto e a balbúrdia que estava Israel naquela época. E é muito fácil de você perceber o que eu estou querendo dizer quando você olha o último versículo do livro, que diz o seguinte, Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem. Entendeu a bagunça? Entendeu o caos que estava a nação? Tudo porque um líder não preparou o seu sucessor. Tudo porque a nação não tinha unidade. E o livro de Juízes, ele termina quando começa o livro de Ruth, que é o próximo livro subsequente à história de Juízes. E é interessante que esse livro é um livro pequenininho, tem 4 capítulos. E por uma razão muito bonita, Deus insere essa história. Ruth, ela era uma moabita. Moabita não tem nada a ver com Israel, era um povo inimigo de Israel. Mas a Bíblia conta que houve uma seca na terra de Judá. Judá, a tribo de Judá, ficava ao sul de Israel, onde está Jerusalém, onde está a cidade de Belém. E ali a Bíblia introduz uma cidade chamada Belém. Você já deve ter ouvido essa cidade. Lembra que eu falei para você que a história do Antigo Testamento é a história da descendência daquele que viria um dia? E Ruth é exatamente a preparação da vinda do Messias um dia. É como se Deus estivesse trabalhando na história da humanidade em preparação à vinda de alguém muito importante. E é muito sutil a mensagem desse livro e muito linda ao mesmo tempo. Existia um casal que morava na região de Judá, em Belém. Eles eram um casal que tinham 2 filhos e por causa dessa seca eles foram para Moabe, que ficava além do rio Jordão. Ou seja, eles fizeram o caminho contrário que Josué fez. Lembra que eu falei? E eles foram habitar nessa terra. Lá o marido da Noemi morre. E ela tem 2 filhos. Esses 2 filhos se casam com 2 mulheres moabitas, que eram inimigas do povo de Israel. Só que passa o tempo e esses 2 filhos também morrem. Ficam as 2 noras com Noemi. E uma delas, e a Noemi fala, bom, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para Belém, e vocês 2 ficam aqui e vocês reconstroem a vida. Mas Ruth, ela decide ficar com Noemi. A Bíblia não fala muito bem a razão, né?
mas por alguma razão, talvez ela gostasse muito da sogra, talvez ela tivesse um relacionamento e o desejo de honrar, né, a memória do filho, cuidando da mãe dele, né? E a Bíblia não é muito clara por isso, mas ela fala que ela volta para Judá junto com Noemi. E tem um trecho, mais um daqueles trechos de um versículo muito lindo, que ela fala, olha, eu vou para onde você for, o seu Deus vai ser o meu Deus, a sua terra vai ser a minha terra, o seu povo vai ser o meu povo. E para lá elas voltam. Quando elas voltam, elas são recebidas em Judá, e acaba que a Ruth se casa com Boaz, que era um homem que ali existia. E desse casamento nasce um jovem chamado Jessé. Jessé, mais tarde, se casa e tem um filho chamado Davi. E essa história existe e Deus mostra de onde vem Davi. Qual é a raiz, qual é a descendência, olha de novo aí, Deus orquestrando. E é tão lindo você perceber que Deus, e essa história de Ruth, fala muito sobre imigrantes, fala muito sobre a graça de Deus que é derramada sobre o imigrante. E eu sei bem o que isso significa, eu sou um imigrante aqui nessa terra, e eu percebo a graça de Deus sobre mim também. E Ruth, ela é abraçada por esse povo. É quase uma figura dos gentios sendo recebidos pela família do Senhor. Nós éramos excluídos do Evangelho, mas porque os judeus recusaram, o Evangelho chegou até nós. Mas eu não quero entrar nessas figuras porque pode confundir muito a cabeça aí, mas vamos continuar nessa toada, vai? E esse livro, ele é o pano de fundo do rei, do futuro rei Davi, que vivia logo mais tarde aqui. Mas antes dessa inauguração, aqui nós entramos num momento crucial da história, que é o nascimento do, talvez o último grande juiz, que é o nascimento de Samuel. E aqui eu termino esse vídeo sobre o período de juízes, e talvez de uma forma um pouco abrupta, e até um vídeo um pouco mais curto do que normalmente eu faço, mas não menos importante. E o que a gente aprende desse período de juízes, né? Primeiro, uma nação sem um líder temente ao Senhor é uma nação desgovernada. E agora levando para o âmbito pessoal, a sua vida sem a liderança de Jesus Cristo é uma vida desgovernada. É uma vida que você está propícia a cometer erros tremendos, onde Deus vai trazer juízo pelas circunstâncias que você mesmo planta. Mas Deus é bondoso demais, porque no momento em que você se arrepende, no momento em que você confessa o seu pecado, o Senhor traz restauração. E é interessante que esse ciclo do livro de Juízes é uma realidade na nossa vida, né? Cada vez que a gente entra num momento onde nós pecamos diante do Senhor e ali permanecemos e ali não nos reconciliamos com o Senhor vai dando corda até chegar uma hora que Ele vai corrigir, porque a Bíblia fala que Deus corrige ao filho que Ele ama. E eu quero desafiar você a conhecer a graça do Senhor, confessando o pecado, trazendo o Senhor ao conhecimento, mudando de vida. E o que Deus quer de nós, Ele quer transparência de coração, Ele quer, sabe, inteireza de caráter, Ele sabe de onde nós caímos, Ele sabe como nós caímos, o porquê de nós cairmos. E Ele está disposto a sempre estender a mão e nos pegar pelo colo. E é tão lindo como esse período termina. Ele na verdade ele não termina, né? Porque nasce um último grande juiz, né? Considerado o último grande juiz, que é Samuel, e logo transiciona para o que nós chamamos do Reino Unido, que será o próximo vídeo que eu vou fazer. Quero convidar você a deixar sua mensagem no vídeo de hoje.
o que você gostou, o que você aprendeu, ou se você também não gostou pode falar também, tá tudo certo. O que importa é que você se sinta encorajado a ler, a descobrir a palavra do Senhor, né? Eu sei que vai ter gente muito mais profunda, muito mais conhecedora do que eu, mas não me importa. Eu tô aqui fazendo com todo o meu coração um vídeo para que você se sinta inspirado a aprender a palavra do Senhor, que é o maior bem que nós temos nessa vida, é a palavra do Senhor. E até o próximo vídeo, quando eu vou estar falando sobre o Reino Unido, o início da monarquia unida na nação de Israel. E o embrião dessa história é justamente o nascimento de Samuel. E olha, não perca o próximo vídeo. Eu vou falar sobre Saul, Davi, Salomão, Jerusalém. Vou dar uma introdução à cidade de Jerusalém, que é super, super importante. Então fica ligado, não deixe de acionar o sininho para que você possa receber a notificação de quando eu colocar um novo vídeo no ar, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.